Eu saí de um relacionamento de 20 anos e achava que eu já estava pronto para viver uma outra história. E assim aquele homem falou para mim na terapia: eu conheci uma mulher, ela é incrível, independente, inteligente. Nós conversamos muito. E sabe o que era mais legal ainda? A conexão sexual era muito intensa. E quando eu me dei conta, eu já estava dormindo na casa dela quase todas as noites. No começo era muito intenso, era perfeito. Eu já havia, em algumas sessões anteriores, orientado a ele que ele deveria viver essa história, se descobrir novamente, mas que ele tivesse um pouco mais de cautela e que fosse um pouco mais devagar. Por quê, Vantuir? Porque ele estava se curando de uma história ainda. Mas ele falou para mim, na sessão, que achou estranho, achou que fosse um exagero da minha parte quando eu havia sugerido que ele deveria ir mais devagar. O tempo passou. Então ele relatou que começou a perceber algo estranho dentro dele. Não era nela. Ele já estava perdendo a vontade de estar lá todas as noites, ou muitas vezes os dias também. Pequenos comportamentos que antes eram tão intensos, agora começaram a incomodá-lo. Até o cachorro que ela tinha, o gato que ela tinha, a calopsita que ela tinha, começou a irritá-lo profundamente. E sabe o que foi mais difícil para ele? Relatou para mim nessa sessão. Ele ficou com medo. Ela está criando expectativas em relação a nós dois para o futuro. E nesse momento, ele começou a perceber que talvez o que eu havia falado lá atrás fazia sentido. Ele havia acelerado as suas emoções que ainda não estavam prontas. Como eu havia dito, ele estava se curando ainda. Meus amados, minhas amadas, muitas pessoas poderiam pensar que então esse homem não ama ela o suficiente. Eu diria, pode ser que sim. Mas tem outros detalhes que são muito importantes dessa história. Às vezes, significa que a pessoa ainda não está pronta. Faz pouco tempo que ela saiu de uma história, e uma história de muito tempo. Então ela está reaprendendo a ficar emocionalmente saudável e ressignificando aqui. E o que é interessante, depois de uma separação, o que acontece dentro da pessoa é uma mistura muito perigosa. Carência, saudade, medo da solidão, desejo, necessidade de afeto e validação. Muito comum. E quando encontramos alguém que nos faz sentir vivos, vivas novamente, é muito intenso. E a gente confunde, às vezes, achando que é amor. Mas, na realidade, é uma intensidade. E o que é interessante, nesse momento, a terapia, ela faz a diferença para essas pessoas que nos procuram. Por quê, Vantuir? Ajuda a pessoa a perceber. Uma coisa é sentir uma conexão. Outra coisa é estar pronto, pronta para poder construir uma nova vida afetiva. E aí é que é a importância de estar consciente disso, porque relacionamentos acelerados vão criar vínculos antes mesmo que se tenha uma clareza emocional. E aí começam a vir os sinais onde a pessoa tem uma necessidade de espaço, irritabilidade, incômodos constantes, vontade de fugir, vontade de não estar mais perto. E muitas vezes o problema não é o outro. O problema é que a alma ainda está tentando se reorganizar. Por isso a terapia tem a relevância nesse momento. Ela evita que alguém possa se machucar. Ela evita que alguém machucado também transforme a carência em compromisso que ainda não há. Não é o momento para isso. Então evita promessas feitas no momento do vazio emocional. Evita entrar em relações onde muitas vezes se quer tapar um buraco ou anestesiar a sua dor. Tem pessoas que não precisam encontrar um novo amor imediatamente. Elas precisam primeiro se reencontrar consigo mesmo.
E existe uma pergunta muito importante nesse processo que ajuda muito. É você que está vencendo uma situação semelhante? Tenta dar um tempinho e começa a ter essa percepção. Como é que eu me sinto longe dessa pessoa com a qual eu estou vivendo essa intensidade? E se você sente saudade, opa, se você está sentindo um alívio, você já tem a resposta. Essa resposta muda muita coisa na vida da pessoa. Então, talvez o ir devagar não necessariamente é perder alguém. Talvez seja a primeira vez em que a pessoa esteja aprendendo a não mais se perder dela mesma. Isso faz uma grande diferença. Meus amados, eu sou psicólogo e essa foi mais uma conversa aqui. E se você gostou, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir ou assistir exatamente esse vídeo agora. Que maravilhas aconteçam ainda mais na sua vida, porque na minha está acontecendo uma intensidade incrível e gostaria que você também vibrasse. Até o próximo vídeo.